Olá, professora! Olá, professor! Hoje nós estamos aqui para conversar sobre as obras do PNLD 2023. Meu nome é Elaine Vidal, eu sou assessora pedagógica da Saber Educação, que engloba as editoras Ática, Saraiva e Scipione para a rede pública. Esse vídeo hoje é para falar sobre uma coleção muito especial do selo Scipione, que é a coleção da Escola para o Mundo. Tenho certeza que todos vocês já conhecem e gostam muito dessa coleção, que é tão inovadora, tão rica e que tanto contribui com as aprendizagens dos nossos estudantes. Então, para falar sobre a coleção da Escola para o Mundo, nós vamos começar mostrando as capas da coleção. Olha aí, vocês têm modelos das capas dos diferentes componentes curriculares. E hoje nós vamos falar especificamente das obras de matemática. Então, as obras de matemática estão aí, os volumes do 1º ao 5º ano, as capas trazem crianças diferentes, né, com características físicas diferentes, com faixas etárias diferentes. Então, ela acaba sendo uma coleção que já, de cara, logo na capa, já mostra a diversidade, o respeito a cada um. A gente sempre diz que não pode escolher um livro pela capa, né? A gente não conhece um livro pela capa, mas no caso da coleção da Escola para o Mundo, a capa já nos dá indícios de toda essa postura respeitosa, múltipla, diversa, ao mesmo tempo que é singular, que marca essa coleção. Então, nós temos o que nós podemos falar sobre a coleção de um modo geral, quando a gente pensa na matemática. O foco da Escola para o Mundo em matemática é o foco na resolução de problemas e na investigação. Hoje em dia, não faz mais sentido aquela matemática que reproduz procedimentos, porque reproduzir procedimentos, a tecnologia está cada vez mais avançada e ela dá conta de algumas coisas que a escola passava muito tempo ensinando no passado. Hoje em dia, o nosso estudante ele tem que ter um senso crítico, uma percepção apurada, um protagonismo no processo de aprendizagem e, falando sobre a matemática, ele tem que ser capaz de olhar uma situação que demanda um raciocínio matemático e conseguir identificar, olha, para eu chegar a essa resposta, que operações eu tenho que fazer, que cálculos, que encaminhamentos eu vou dar, é a famosa resolução de problemas. Então, o da Escola para o Mundo vai focar muito na resolução de problemas e na investigação. E aí, com isso, o estudante que usa, né, essa obra, ele é continuamente convidado a refletir, a tomar decisões, a argumentar, expor ideias de forma clara e elaborar problemas, evidenciando o compromisso da coleção com o desenvolvimento da numeracia. Aí alguém pode perguntar, mas isso é matemática? Vai me dizer que argumentar, tomar decisões é matemática? É matemática, sim. No momento em que eu preciso socializar o modo como eu resolvi um problema e explicar para o meu colega por que seguir esse caminho matemático é mais eficiente, é mais econômico, me dá maiores chances de chegar ao resultado correto. Eu preciso argumentar. A tomada de decisões, eu tenho essa situação problema. Que conhecimentos matemáticos eu vou utilizar para fazer com que essa situação seja resolvida? Então, tudo isso é aquilo que muitos professores, às vezes, falam assim, o meu aluno, na matemática, ele é ótimo, ele sabe fazer conta, mas ele não sabe interpretar os problemas, ele não sabe que conta ele tem que fazer.
Então é um problema de português. Já ouviram essa fala? Eu vou dizer para vocês, não é um problema de português, é um problema de matemática. Porque saber interpretar um enunciado matemático, tomar a decisão de qual cálculo fazer, qual encaminhamento dar, isso também é uma habilidade da matemática. E é esse o grande foco da coleção da Escola para o Mundo. A gente também pode continuar dizendo que a coleção tem a finalidade de promover a ampliação da aprendizagem, ou seja, ela não fica naquele ponto específico de reprodução, ela busca ir sempre mais e além. Então, com isso, os conteúdos da coleção, eles não estão soltos, eles estão ordenados com um grau crescente de complexidade, ou seja, começa com exercícios e propostas didáticas mais simples e essas propostas vão gradativamente ficando mais complexas, naquela estrutura mesmo, né, de uma sequência didática, em que cada passo dessa sequência serve como um andaime para que o estudante possa ir galgando e ir ampliando essa complexidade. As propostas, elas buscam oferecer, apresentar as situações didáticas de uma forma contextualizada. Então, o estudante olha e ele tem uma visão integral. Não é um exercício de matemática, é um problema da minha vida, do meu dia a dia, é uma situação que eu preciso resolver. E aí, eu uso a matemática para isso. Então, acaba dando muito mais sentido. Acaba com aquela história do estudante que diz assim, para que eu uso a matemática no meu dia a dia? Fica muito claro ali para ele, né? Eu preciso do conhecimento matemático para dar conta dessas situações problema que a coleção me propõe. Por isso, você, professor, que está adotando a coleção da Escola para o Mundo, aproveite essa potência que a coleção traz. Use e abuse das situações problema, garanta muita socialização, fuja daquela coisa de quem chegou no resultado e aí acabou. Não, pede para cada um vir à frente da sala, explicar como resolveu, para eles debaterem qual modo de resolução é melhor. Tudo isso vai ampliando esse conhecimento matemático e o uso da matemática que as crianças vão fazer no seu dia a dia. Aí aqui eu trouxe para vocês podem estar vendo aí na tela, são como é o meu livro, né? Que em algumas coleções também é chamada de Conheça Seu Livro. Então aí eu sugiro que vocês olhem na coleção, vocês vão ter todas as seções, todos os boxes que são propostos. E aí nós vamos ver agora cada uma delas. Vamos começar pelas seções comuns, ou seja, aquelas seções que estão presentes em todos os componentes curriculares. Então, por exemplo, quem for de uma escola que adotou a coleção da Escola para o Mundo completa em todos os componentes, essas seções vocês vão encontrar em português, em matemática, em história, geografia, ciências, arte. Agora, quem adotou só matemática, não tem problema, vai encontrar essas seções lá. A primeira seção comum que nós vamos falar chama-se O que eu já sei. Vocês podem ver aí na tela, ela aparece no início de cada volume e ela é uma espécie de avaliação diagnóstica, ou seja, é uma sequência de atividades que envolvem algumas de múltipla escolha, outras de questões abertas, em que os estudantes vão resolvendo, vão fazendo, e aí o professor consegue ter elementos para saber o que os seus alunos já sabem. Porque para a gente garantir a aprendizagem, o essencial é isso, é eu entender em que ponto desse percurso de aprendizagem o meu estudante se encontra. Será que ele
domina todos os conhecimentos esperados para um estudante que está no ano escolar em que ele está matriculado? A gente sabe que muitas vezes não, principalmente nesse período pós-pandemia, né, em que as escolas permaneceram fechadas. Quantas vezes a gente recebe estudantes no terceiro, quarto ano que não dominam conteúdos e conhecimentos propostos no primeiro ano. Então, o professor precisa, logo no início do ano, entender quem é a sua turma, o que cada aluno sabe, o que não sabe, para poder pensar em agrupamentos melhores, em intervenções que vão auxiliar, em possíveis ações de recomposição de aprendizagem. A gente precisa entender. E para isso, nada melhor do que fazer uma avaliação diagnóstica. Aí essa sessão, o que eu já sei, vai trazer a proposta dessa avaliação diagnóstica. Então o professor propõe que os estudantes realizem as atividades que estão ali colocadas e aí ele consegue ter um mapeamento da turma. E a partir desse diagnóstico, desse mapeamento, ele vai planejar todo o seu ano letivo. A outra sessão comum, vocês estão vendo aí na tela, é a abertura de unidade. Então, em todas as unidades, a gente tem uma imagem grande. Então, olha que coisa bacana, a obra é de matemática, mas ela trabalha a leitura de imagens, que muitas vezes é associada somente à área de linguagens, né? E aí ela traz perguntas. Então, a partir dessas perguntas, você, professor, vai poder conversar com o seu estudante e perguntar: olha, quem já pensou sobre isso? O que vocês acham a respeito daquilo? E aí vocês vão trabalhando ali. Com isso, você vai mobilizando os conhecimentos prévios da criança e ela vai ficando muito mais preparada, digamos assim, para adentrar o universo ali dos temas, dos conhecimentos propostos naquela unidade. Uma outra sessão comum, aqui é um outro exemplo, né, de abertura da unidade, então vocês estão vendo como é que ela acontece. Uma outra sessão em comum é a rever ideias. Então, a gente precisa muito da sistematização, né? Quando a gente trabalha com construção de conhecimento, o processo de aprendizagem ele se dá por meio da interação, seja a interação do estudante com outro estudante, seja a interação do estudante com o professor, seja do estudante com o objeto de ensino. Mas por meio das aproximações sucessivas que esse estudante faz do objeto de ensino e das interações que ele estabelece, a aprendizagem vai se construindo. Só que dentro da escola, que é uma instituição formal, né, é a instituição socialmente responsável pela construção do conhecimento, a gente precisa sistematizar esse conhecimento. Então, a sessão Rever Ideias, ela vem para isso, para o estudante voltar, opa, deixa eu ver o que eu aprendi, será que eu me apropriei, será que eu preciso trabalhar um pouquinho mais? E aí nós temos aí na tela um exemplo. Aqui é um exemplo do 5º ano, e aí vejam que tem cruzadinha, tem imagens, tem questões abertas. E aí, à medida que o estudante vai fazendo essas atividades da sessão O que eu aprendi, que é a sessão que finaliza todos os volumes, o professor tem uma avaliação de resultado. Então, ela casa com a sessão anterior, que eu dizia que era o que eu já sei. Lá no início do ano letivo, eu tenho a avaliação diagnóstica e aí eu consigo planejar o percurso de aprendizagem do meu estudante. E no final do ano eu tenho o que eu aprendi, que é uma avaliação de resultado, ou seja, em que eu vou retomar
tudo que foi trabalhado ao longo daquele ano e eu vou ver o que ficou, o que não ficou, e aí eu consigo fazer um novo mapeamento que tem uma dupla função. Ele permite a mim, que sou, no caso, o professor daquele ano, uma avaliação, né, do trabalho, uma avaliação dos estudantes e uma avaliação do meu trabalho, né, o que eles fixaram, o que ficou, o que não ficou, e também serve para garantir a continuidade do percurso de aprendizagem desse estudante. Então, eu posso tabular esses resultados, por exemplo, e deixar disponível na escola para o professor que vai receber esses alunos no próximo ano. Então, para ele entender um pouquinho do percurso que cada um deles trilhou. Aí nós temos agora as sessões específicas da matemática. Até agora eu estava falando daquelas sessões comuns que tem em todos os componentes curriculares, agora são algumas específicas. Então, os tópicos e atividades, né? Cada capítulo tem uma estrutura muito bem organizada e aí vai trazer uma sequência de tópicos com atividades que vão o tempo todo retomar e reorganizar os saberes, além de sistematizar os principais temas em estudo. O objetivo dessa estrutura, vocês estão vendo aí na tela, é favorecer o trabalho com competências e habilidades. Então, sair um pouco daquele paradigma tradicional de olhar para o conteúdo, né? Mas é pensar por competência, por habilidades, como preconiza a BNCC. A obra está totalmente, né, adequada à BNCC. E aí vai trabalhar com a numeracia, que é essa familiaridade com o universo numérico, com o universo matemático, desde cedo, como se fosse um letramento matemático, digamos assim. Vai trabalhar a alfabetização matemática também, porque assim, vou dar um exemplo aqui, assim como o estudante que se alfabetiza na língua portuguesa precisa compreender o funcionamento do sistema alfabético da escrita, o estudante que se alfabetiza matematicamente, ele precisa entender, por exemplo, o funcionamento do sistema de numeração decimal. Ele vai ter que aprender muitas outras coisas. Aqui é só um pequeno exemplo, né? E aí, essa estrutura dos nossos tópicos e atividades, ela facilita tudo isso, porque ela mobiliza a investigação matemática e também a resolução de problemas, como nós havíamos comentado. Nós temos também a seção Ler e Entender. Então, lembram-se que eu comentei, né, que saber interpretar um enunciado matemático, saber tomar decisões, saber dar um encaminhamento, também é uma habilidade matemática. A leitura do texto matemático, embora seja leitura, ela não é uma competência da área da língua portuguesa, ela é da área da matemática. Então, a seção Ler e Entender vai trazer diferentes textos, contemplando diferentes gêneros textuais, para que esse estudante possa ir se aprimorando na leitura e na interpretação também do texto matemático. Tem a seção específica de jogos e brincadeiras. Vocês estão vendo aí um exemplo do 5º ano, que traz o tradicional jogo de pega-varetas, né, que é tão utilizado em diversas regiões do país. E aí, por meio dessas atividades lúdicas, os estudantes, no geral, eles se permitem arriscar mais livremente, porque às vezes numa situação formal de sala de aula, o estudante tem medo de se colocar. A matemática a gente sabe que é uma área já cheia de tabus, né? Culturalmente ela é tida como um componente curricular mais difícil, mais exigente. Então,
com certeza todo mundo já teve aquele aluno que odeia matemática, que detesta, que diz que não entende e que aí cria uma resistência muito grande. Esse estudante, quando ele vem para a sessão jogos e brincadeiras, ele pode brincar, levantar hipóteses, opinar sobre os resultados, e ele vai fazer isso de uma forma espontânea, porque nesse momento, embora ele esteja utilizando o conhecimento matemático na brincadeira, ele não está preocupado com a matemática, e sim com a brincadeira, com o jogo em si, né? E aí, numa situação de jogo, o estudante raciocina não apenas sobre as suas próprias jogadas, mas também sobre as jogadas dos colegas. Por quê? Porque ele quer ver se não está sendo roubado, porque ele quer calcular quanto falta para o colega ganhar, então quanto que ele, por sua vez, precisa correr para chegar na frente. Então, é um momento que se trabalha o foco da criança, né? Que ela está atenta tanto às jogadas dela quanto às dos colegas. Então, olha que situação potente para se trabalhar matemática o tempo todo e sem aquele peso da matemática difícil, da matemática que por vezes está associada até ao fracasso escolar. Tem uma sessão específica de cálculo mental. E aí, é muito importante, gente, que a gente trabalhe o cálculo mental, porque se a gente pensar no nosso dia a dia, o cálculo mental é o que a gente mais usa, né? A gente pode ter aprendido a fazer conta armada na escola, mas ninguém sai na rua com papel e caneta para fazer conta armada no supermercado. Então, eu estou lá no mercado, vou fazendo compras, eu quero ir fazendo uma estimativa de quanto a minha compra vai dar para ver se o dinheiro que eu tenho é suficiente, eu vou usar o cálculo mental. E o cálculo mental, ele tem procedimentos diferentes do algoritmo convencional. Então, vou dar esse exemplo do mercado. A gente vive dizendo para os meninos, para as meninas, assim, olha, para fazer a conta, começa pela casa da unidade, vai para a casa da dezena, vai para a casa da centena. Aí, vamos supor que eu vou ao mercado e eu vou fazer uma compra. Eu peguei um item de R$ 42, outro item de 33, outro item de 81. Eu não começo pela unidade. Eu vou pensar 40 com 30 com 80, aí chego ao número redondo, depois a unidade eu faço uma estimativa. A gente faz o contrário. A gente começa pelas unidades maiores ali, né, o milhar, a centena, para depois chegar à unidade. Por quê? Porque eu sei que para eu calcular o dinheiro que eu tenho, a unidade não vai impactar tanto. Se eu errar ali, por exemplo, R$ 4, R$ 5 a minha conta, é uma coisa. Agora, se eu errar R$ 40, R$ 50, 400, R$ 500, eu posso me ver em maus lençóis. Então, esse é um exemplo de como o cálculo mental está presente no nosso dia a dia e como a escola, por muitos anos, ignorou isso, trabalhava só com algoritmo convencional. Então, hoje isso já está mudando e a coleção da Escola para o Mundo procura fazer diferente também. Então, ela vai ter lá em todos os volumes a seção específica de cálculo mental, em que o estudante vai calcular, né? Vai poder fazer a conta de cabeça, vai poder trabalhar com estimativa e vai socializar isso com os colegas. Vai dizer como é que ele pensou, como é que ele chegou naquele resultado. Então, é uma matemática com um sentido muito mais prático, muito mais cotidiano, porque ela privilegia essas estratégias pessoais aí de resolução, né? Continuando, nós temos a seção de leitura de imagem. Eu havia comentado lá na abertura da unidade que toda a unidade começa com uma leitura de imagem, né? E a gente tem a seção específica para isso. Então, nós temos aí um exemplo do terceiro ano, vai trabalhar
com as unidades de medidas, com o sistema métrico, tem ali a imagem comparando as alturas, né? A imagem da arcada dentária, comparando os dentes de leite. Então, é sempre leitura de imagens que vão trabalhar com temas contemporâneos transversais. Para quê? Para poder unir o despertar dessa posição crítica do estudante com o reforço da sensibilidade dele. E isso vai acontecer por meio da interpretação de textos verbais e textos imagéticos sobre vários temas relevantes da vida cotidiana. Aí a gente pode citar como exemplo textos que vão trabalhar meio ambiente, saúde, qualidade de vida, pluralidade cultural, entre outras coisas, seja no texto verbal ou no texto imagético por meio da leitura de imagens. A próxima sessão que nós vamos falar é a sessão Venha Descobrir, que na verdade não é uma sessão, é um box. Então, na forma de um box, ele vai trazer sugestões de livros para complementar o assunto. Então, são livros de literatura, mas que de alguma maneira tangenciam tópicos da matemática e podem colaborar. Então, aqui nós temos um exemplo no segundo ano, em que o box Venha Descobrir indica o livro O Homem que Roubava Horas, do Daniel Munduruku, e um exemplo do quarto ano, em que é sugerido o livro A Economia de Maria, da Thelma Guimarães Castro Andrade. Então, mais uma vez, a coleção ela se abre e ela traz elementos de fora, né, para que esse estudante possa incorporar a matemática ao seu cotidiano. E aí, por fim, a gente vai terminar falando dos destaques da coleção. Então, agora que vocês adotaram da Escola para o Mundo, estão aí com as obras, né? O que a gente tem de mais potente? O que mais pode ser usado nas salas de aula? É uma coleção que estimula o olhar do estudante partindo sempre de perspectivas diferentes. Isso vai acontecer em todos os volumes, mas eu trouxe um exemplo, que é esse que vocês estão vendo na tela, da matemática do segundo ano. Então, vai trabalhar com agrupamentos e classificações, é aquele momento em que a criança do segundo ano está ampliando o entendimento dela acerca do sistema de numeração decimal, e aí ele vai ampliar esse olhar. Você conhece o nosso sistema de numeração? Vamos ver a história dos números, vamos ver como é que eram outros sistemas. Então, isso traz contexto, isso traz reflexão e isso amplia o olhar da criança. Vocês vão ver que todos os tópicos são trabalhados dessa forma e isso é muito importante. Ela também é uma coleção que estimula a investigação a partir de situações problema. Então, vamos ver aí no exemplo, é um exemplo do terceiro ano, vocês estão vendo aí na tela, em que vai se trabalhar a leitura de tabelas e de diferentes medidas de tempo. Ela traz também uma abordagem ampla para situações cotidianas, que é justamente essa contextualização de que eu falava. Mais uma vez, vocês têm um exemplo na tela, é um exemplo do livro do quinto ano, em que é proposto um jogo e uma brincadeira, né, que em muitas regiões é chamado de super trunfo, que é aquele jogo em que eu tenho cartas com valores diferentes e aí os estudantes vão comparar e tudo mais. Então, olha só, eles têm que trabalhar o sistema de medidas, eles trabalham através de um jogo que é familiar, que está dentro do universo lúdico da criança. Então, com isso, a gente vai encerrando, né, essa breve apresentação. A nossa intenção aqui é contribuir para que
todos os professores possam utilizar bem o material no dia a dia. É um material muito rico e vale lembrar que tem um manual do professor cheio de sugestões, de ideias, que vale muito a pena ser consultado. Então, aqui foi só uma palhinha, né? Só uma pílula aí para instigar todo mundo a começar. Mas essa conversa continua ao longo de todo o ano. E o primeiro lugar em que a gente continua essa conversa é no manual do professor. Quando você olha, você tem orientações gerais da matemática e orientações específicas de cada volume. Então, peguei uma proposta, não sei bem como trabalhar, dá uma olhadinha lá no manual do professor, vê se não tem uma indicação, uma sugestão de algo para você complementar a aula ou de um cuidado que você tem que ter quando for trabalhar aquele assunto. O manual do professor é escrito para ser o suporte ali em todos os dias, todas as horas. Então, aproveitem, façam bom uso, que todos possam ter um ano letivo leve e que a aprendizagem dos nossos estudantes possa ser construída e ampliada cada vez mais. Muito obrigada, vamos juntos aí nesse caminho.